5 de outubro de 1994, quando a Unesco decretou este dia, ou declarou este dia, como sendo o Dia Mundial dos Professores, fê-lo por referência a uma declaração sobre os professores conjunta da Unesco e da OIT, que era de 1966. Estávamos pouco mais do que à frente de metade do século anterior. Bom, no ano de 2014, lermos aquela declaração conjunta leva-nos a concluir que, efetivamente, muito está ainda para fazer, apesar dos anos todos que já passaram. Isto quer dizer que nós, professores, que nós, educadores, também em Portugal, iremos continuar a lutar e a exigir por uma profissão de professor que seja realmente dignificada e valorizada e não desrespeitada, como tem vindo a ser, em particular, por esta equipa do Ministério da Educação. Antes de mais, começar por agradecer aos que compareceram aqui hoje. Não enviámos convite a ninguém, para além, obviamente, dos professores, como nossa obrigação de estarmos aqui, mas, designadamente, aqui, o agradecimento à CGTP, que esteve aqui presente, também a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública e também 2 partidos políticos, neste caso, através dos seus grupos parlamentares, o PCP e o Bloco de Esquerda. Obrigado pela solidariedade que todos eles trouxeram até nós. Dizer também que o estarem aqui estas crianças, estes jovens à nossa frente, não é sinal de nenhuma demagogia. É que há uma coisa que eu acho que se esquecem os governantes e às vezes até não só os governantes. É que os professores também são pessoas. É que os professores não são números. É que os professores têm filhos. É que os professores têm família e quando desrespeitam os professores, desrespeitam também os seus filhos, as suas famílias e as crianças, que também elas são vítimas daquilo que está a acontecer neste momento. Dizer que, na mensagem que neste 5 de outubro o Secretário-Geral da Internacional de Educação dirigiu ao Secretário-Geral da OIT, pode ler-se que o nosso mundo não pode esperar mais, diz o Secretário-Geral da Internacional de Educação. Diz ele que, num contexto de desenvolvimento duradouro, deverá ser fixado um objetivo orientado para a promoção de uma educação de qualidade acessível e gratuita para todos. E que este grande objetivo deverá incluir objetivos específicos englobando todos os níveis de ensino, desde a educação pré-escolar ao ensino superior, bem como compromissos claros de investimento no pessoal docente, tanto no que concerne à quantidade como à qualidade das suas qualificações. Esta reivindicação surge associada à necessidade expressa de valorização dos professores em todos os aspectos, nos salários, nas carreiras, na estabilidade, nas condições de trabalho, bem como também à necessidade de valorizar a educação e a escola pública, pois isso é fundamental para garantir o progresso e o desenvolvimento de uma sociedade democrática. Os sindicatos de professores que estão juntos e que convergiram nesta iniciativa revêem-se nesta mensagem que foi passada este ano. Completam-se hoje 8 anos que os professores em Portugal começaram a transformar as ruas de Lisboa num rio caudaloso de protesto e exigência, que uniu as suas organizações sindicais. Neste 5 de outubro de 2014, a generalidade das organizações sindicais, a ASPL, a FENPROF, o SPLEU, o SINAP, o CIP, o CIPEB e o SPLIU, e agora todos nós damos pela falta dos que cá não estão, porque foram os que eu não disse, estas organizações querem continuar unidas, assumindo em convergência a luta pela profissão de professor. E porquê que fazemos isto? Porque nós sabemos que os sindicatos de professores só têm sentido existirem se representarem de facto os direitos e interesses dos professores, dos educadores, dos investigadores em Portugal e não interesses que são contra os seus direitos ou contra os seus interesses. Ao longo dos anos, os professores têm sido dos grupos profissionais que mais têm assumido a luta pela profissão e pela escola pública, mas também por causas laborais e sociais mais amplas.
E nós, professores, obtivemos com esta luta alguns resultados importantes. Isto apesar de, sobretudo desde 2005, as condições para a ação sindical se terem tornado mais difíceis. Houve uma campanha organizada de desvalorização social dos professores que foi posta em marcha com a ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que lhe deu forte expressão a essa campanha, e todos recordamos a afirmação: perdi os professores, mas ganhei na opinião pública. Também a partir daí, a negociação foi progressivamente desvalorizada e os direitos sindicais, uma conquista de Abril, foram fragilizados. Em 2005, com o governo que Lourdes Rodrigues integrava, surgiram os primeiros congelamentos das carreiras, as primeiras alterações ao regime de aposentação, as primeiras medidas destinadas a agravar os horários de trabalho, e foram extintos os concursos anuais. De então para cá, depois de algum abrandamento em 2009, 2010, vivemos os anos de chumbo do governo de Passos e Portas, tendo à frente dos destinos da educação quem assumidamente não defende a escola pública, democrática, de qualidade, para todos e inclusiva, que é aquela que a Constituição da República consagra e a Lei de Bases do Sistema Educativo confirma. Apesar dos duríssimos ataques a que a escola pública se tem sujeitado, ela tem revelado uma notável resistência que se deve essencialmente ao empenhamento dos seus profissionais, à importância que os pais reconhecem à escola pública, à capacidade reivindicativa que em muitos momentos os estudantes têm revelado e à atenção dispensada por diversos atores sociais, designadamente muitos autarcas. Contra si, a escola pública tem tido políticas e políticos que consideram despesa e não investimento o dinheiro que é destinado à organização e funcionamento das escolas, à garantia de diversidade e qualidade das suas respostas, mas também a ganância de operadores privados não falta e os escrúpulos não os têm. As medidas que se abatem sobre as escolas públicas têm sido muitas e às vezes até nos esquecemos. Encerramento de escolas a uma média de mais de 500 por ano nos últimos 12 anos. Mega agrupamentos que acrescentaram novos aos velhos problemas. Revisões curriculares que empobrecem o currículo. Desvalorização da arte e da cultura na escola. Aumento do número de alunos por turma. Redução dos apoios educativos, dos apoios destinados a alunos com necessidades educativas especiais. Proliferação de vias menos qualificadas para as quais se pretende desviar muitos jovens. Cortes brutais no ensino superior e na investigação, a par da desvalorização dos cursos de ensino superior. Simultaneamente, tem-se verificado uma redução violentíssima de professores e de outros profissionais nas escolas, redução de direitos profissionais e sociais, degradação das condições de trabalho e, já agora, um autêntico saque organizado que é movido aos salários e às pensões dos docentes. O desrespeito pelas escolas, pelos estudantes e pelos seus professores é enorme e a forma como o presente ano letivo se iniciou é a confirmação. O aspecto mais visível está a ser o da colocação de professores. Os atrasos, os erros, as ilegalidades e as demais confusões nos concursos que levam a que ainda não possa dizer-se com rigor quando estará estabilizada a situação, são fruto de incompetência, de uma enorme incompetência, mas ao mesmo tempo a perturbação e confusão instaladas são úteis para os governantes, pois levam a que a imagem da escola pública passe aos olhos das pessoas diminuída e fragilizada, e isso é do interesse de quem quer destruir a escola pública, como é o caso do atual governo e do atual Ministro da Educação. Em todo este processo, colegas, o Ministro recusou receber os sindicatos e alguns dos que aqui estão e estiveram à porta do Ministério para sermos recebidos, verificámos que até trancou as portas no dia em que lá estávamos para que não pudéssemos entrar. O Ministro, colegas,
O ministro injuriou e insultou professores e sindicatos quando acusou alguns professores e alguns sindicatos de falarem de problemas que afinal não existiam. O ministro mentiu ao país em discurso que fez na Assembleia da República quando disse que iria manter todos os professores colocados e que não os retiraria. O ministro agrediu a inteligência dos portugueses ao pensar que, pedindo desculpa pelos problemas e pela incompetência, estavam assumidas as suas responsabilidades e resolvida a questão política. O ministro manifesta uma profunda insensibilidade e um completo desprezo pelos problemas que está a criar a milhares de pessoas que são professores, que são alunos ou que são seus familiares. Não é um comportamento novo este de Nuno Crato, mas é tempo de dizermos que basta. Confirma-se que Nuno Crato não está à altura das exigências que se colocam ao Ministro da Educação. A sua palavra, colegas. A palavra, colegas. Demissão! 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 A palavra, colegas, a palavra e os compromissos de Nuno Crato já se viu, não têm validade alguma, deve por isso renunciar ao cargo ou então ser demitido pelo Primeiro-Ministro. Colegas, vamos entrar no último ano da legislatura, aquele em que o Governo pretende concretizar, e esse é um compromisso que assumiu com a Troika, e esses eles respeitam, a chamada reforma do Estado. Esclarece o guião da reforma do Estado, que o que está em causa não é cortar, mas alterar o modelo, desmantelando as funções sociais do Estado e retirando a educação, como a saúde ou a segurança social, daquilo que o Governo considera ser o núcleo de funções essenciais. Assim, também na educação, o que for lucrativo é para entregar aos privados. E privatizar é a palavra de ordem, sendo que aquilo que não for possível, por não ser interessante para os operadores privados e numa perspectiva social do problema, é para entregar aos municípios, municipalizando. Para já, o Governo quer que aqueles municípios que assinem contrato de municipalização tomem medidas para reduzir o número de professores e paga 12.500 euros à cabeça ou por cabeça de professor que seja reduzido. Isto não é aceitável, isto não é digno, isto não pode acontecer. O Ministério andar a pagar para retirarem professores que são precisos às escolas. Quanto à privatização, já há estratégias anunciadas que passam pelas escolas independentes, pelo cheque-ensino e por um novo modelo de contrato com os privados que vai muito para além da resposta supletiva que a Constituição atribui aos privados. A vingar na educação esta reforma será a lei de base do sistema educativo que fica em causa. E nós não podemos admitir, nem iremos admitir, que essa lei de matriz democrática seja rasgada e substituída por outra que não tem essa matriz. Em relação aos professores, a intenção é de continuar a desvalorizar estes recursos vitais para a afirmação da escola pública e de uma educação de qualidade. É desvalorizar e despedir tanto no público como no ensino privado, onde avança uma campanha absolutamente ignóbil de despedimento de professores. E isto desde a educação pré-escolar ao ensino superior e à investigação. O desemprego, note-se, tem aumentado como em nenhum outro setor. E isto apesar da saída de milhares de professores para a aposentação, designadamente antecipada e através de rescisões. Mas como não basta despedir professores contratados, vem aí a mobilidade especial que em 2015, por ser ano eleitoral, o Governo irá procurar evitar, mas que já deixa legislado para quem vier a seguir. Ainda no que se refere aos professores com vínculo precário, também é preciso lembrar a iníqua e absurda PAC com que Nuno Crato quer para já despedir cerca de 8.000 professores e educadores.
tudo estamos a fazer, colegas, para evitar que isto aconteça, através da luta, sim, mas também por via da intervenção jurídica e institucional, e estes sindicatos, aqueles que não venderam os professores com 5 ou menos anos de serviço ao Ministério, aqueles que foram contra a PAC para todos os professores e não apenas para alguns, estes sindicatos que aqui estamos, na próxima quarta-feira estaremos na Assembleia da República para tentar resolver este problema. Para além do desemprego e da instabilidade que afeta todos os professores, temos também o agravamento muito significativo das condições de trabalho nas escolas, nomeadamente dos horários, que são hoje de uma violência absolutamente atroz. Situação que torna ainda mais difícil, devido ao agravamento dos requisitos para a aposentação, que é uma estratégia adotada para obrigar os professores a aposentarem-se com o desgaste, o mesmo ou mais que tinham de antes, mas de uma forma que se chama antecipada para justificar fortes cortes no cálculo das suas pensões. Para os que continuam no ativo, vem aí a TRU, a TRU, a Tabela Remuneratória Única. O que os professores lutaram, colegas, desde antes do 25 de Abril, para terem um estatuto da carreira docente. O que lutaram já depois do 25 de Abril por um estatuto que só se obteve em 1989-90 e uma grelha salarial que só passou a integrar o estatuto em 1998. Pois o que o governo de Passos e Portas quer agora é regressar aos anos 80 do século passado, ao tempo das fases e das letras da função pública e com dois objetivos precisos: desvalorizar ainda mais os salários dos professores e, segundo a OCDE, no relatório divulgado há dias, são dos que mais se desvalorizaram no conjunto dos 34 países da organização, mas também extinguir os estatutos de carreira docente, seja dos colegas do básico, secundário e pré-escolar, seja do ensino superior universitário ou também do politécnico. Neste contexto, e tendo como pano de fundo a preservação da escola pública democrática e de qualidade e a dignificação e valorização dos professores, inevitavelmente serão eixos principais da ação dos sindicatos neste ano letivo a defesa da lei de base do sistema educativo, a defesa dos estatutos da carreira docente, a defesa do emprego com direitos e estabilidade no exercício da profissão. Como vamos concretizar a luta? A decisão será dos professores e, nesse sentido, vamos ampliar a sua voz. A última vez que isto aconteceu, em 2013, o ano passado, levámos por diante uma grande luta de 3 semanas de greve em período de avaliações finais e coincidente com o dia dos exames. Foi uma grande luta que obrigou o Ministério a ceder em aspectos muito importantes para todos nós, professores. E uma vez mais, lá estavam estas organizações sindicais do lado dos professores, porque nunca se enganam de qual o lado em que devem estar. Assim, porque as boas práticas deverão ser tidas em conta e repetidas a partir de hoje, e sem prejuízo de nos envolvermos em ações e lutas mais gerais de todos os trabalhadores portugueses e em outras que se tornem necessárias, vamos ao longo do mês de outubro levar por diante um processo de auscultação a nível nacional com um inquérito que começou agora, hoje, a ser distribuído, em que iremos perguntar aos colegas que se pronunciem sobre quais aqueles que acham que deverão ser os principais objetivos reivindicativos para este ano e quais as formas de luta que estão disponíveis a desenvolver. E iremos, fica o compromisso, como fizemos no passado, avançar para essas lutas, sejam quais forem, tenham a duração que tiverem, mas com a certeza que não podemos deixar a escola mergulhar nestas políticas que estão verdadeiramente a destruí-la. Colegas, a última palavra é de esperança. Porque não baixamos os braços, é com muita confiança que continuamos a encarar o futuro. Não sei se Nuno Crato ainda está a tentar implodir o MEC, mas temos a certeza de que jamais se libertará dos escombros que resultam de toda a destruição que tem semeado. A demissão do ministro por si só não resolverá os problemas, mas a sua continuação, isso de certeza que os irá agravar. Com outro ministro, outra equipa,
outro governo e outra política, o país poderá contar com os seus professores para construir um futuro melhor, que é possível e é desejável. Esse é o compromisso que nós, professores portugueses, assumimos neste dia 5 de outubro de 2014, Dia Mundial dos Professores. Vivam os professores portugueses, vivam os professores de todo o mundo, viva a escola pública e vivam os nossos alunos. Obrigado.